ocasional, habitual, ele pode ser algum outro tipo de criminoso em que o fator mesológico, o fator do meio, tenha determinante. O psicopata, como aquilo está nele, independente do que haja no meio, ele vai ser psicopata, não é? Já o sociopata, ele teve alguma coisa no meio que desvirtuou o seu caráter. E aí, em tese, ele ainda poderia, por mais perigoso que ele seja, ele ainda poderia ser recuperado. Então, quando a gente vê casos de ex-traficantes perigosos que de repente se recuperaram e agora, né? Então, se realmente houve essa recuperação, se ela não é um fingimento, a gente pode pensar, de repente, estamos com um sociopata que agora conseguiu internalizar os valores sociais, né? E não os valores que atacam esses valores instituídos na sociedade. O desvalor para a pessoa. Tem um caso pessoal, por exemplo, de um sítio que é assassinado. Meninas! Que é um sítio lá, tem um interesse. Minha filha, isso além de tudo pode ser uma tara sexual que ele tem com você. Ele é apaixonado por você. Ele gosta de homem, ele gosta de mulher, entendeu? Então, minha filha, olha pra tara, entendeu? Eu já vi viado se apaixonar por mulher. Ele é essa pessoa. Mas olha só. Gentil, educativo, ele tem uma lábia que ele convence qualquer pessoa, a ponto de convencer a família do meu marido De que você tinha problema. Exatamente. Assim, falando a grosso modo, essas características de comportamento que você apontou e essa percepção que você podem caracterizar sim um psicopata. Lá na OAB, uma psicóloga lá da OAB falou que ele é um psicopata. Pois Ele é. não tem tratamento para ele, não tem. Porque, veja, se você desde cara, desde que o conheceu, todo mundo caía na lábia dele, e você, olha só, se você, se você, desde que o conheceu, você de alguma forma o hostilizou, ou seja, não caiu na lábia dele, psicopata, ele persegue aqueles que não caem na lábia, entendeu? Então, uma das características da personalidade psicopata é que ele identifica rapidamente, num olhar de uma fração de segundo, né? Ele está aqui, e você bateu aquele olhar, um segundo, aquele olhar de, tô vendo alguma coisa errada. No que ele flagrou isso em você, você já entra para a lista negra dele. Por quê? Porque ele é um dissimulado, ele manipula as pessoas. Professor, aqui, eu não sou a única pessoa, é todos os clientes dele, entendeu? Que rescinde o contrato dele para ser perseguido por ele. Sim, mas com certeza, qualquer um que não caia na lábia do psicopata, qualquer um que desafie o psicopata, não é? Ou que num único olhar, você não me fez nada, você não está resistindo a mim, mas se você bater o olho, eu bati o olho em você e vi uma certa dúvida no seu olhar, eu já como psicopata, eu vou querer te eliminar antes que você faça alguma coisa. O psicopata, ele precisa ter certeza, ele só se sente confortável quando ele vê que o público todo acreditou no personagem que ele está desempenhando. Um único olhar de dúvida ou reprovação, que ele perceba que em algum momento você vacilou, ele já olha para você. Se você ainda por cima esboçar alguma reação, alguma resistência, aí ele vai te chapuletar. E o que ele faz? Ele te mata? Pode até fazer isso, pode. Ele pode ficar esperando você numa rua escura, passar com o carro por cima, dar uma ré e sair correndo. Mas ele também pode chegar e falar: ai gente, eu estou tão triste, aconteceu uma coisa tão chata, eu preciso que vocês me ajudem, que eu não sei o que fazer. Sabe a Lia? Pois é, eu vi a Lia, eu tenho certeza que ela não fez por querer, né? Eu acho que ela se equivocou, porque eu vi a Lia pegar o celular da colega e botar dentro da bolsa.
eu acho que ela se enganou, entendeu? Deus me livre de dizer que ela pegou alguma coisa que não é dela. Não. Eu acho que ela se enganou e botou o celular dentro da bolsa. Eu mesma peguei o celular da outra colega, botei na bolsa da Lia e agora estou dando uma, entendeu? De, ai, que coisa, eu não sei o que fazer. Eu arrumo um jeito de virar todos contra mim, tá? Agora veja, esse tipo de personalidade que eu estou descrevendo aqui é um único subtipo da psicopatia. Existem outros modus operandi. Por isso hoje a gente já diz, tem já detectado e catalogado 16 subtipos de psicopatas, não é? De 16 variações da personalidade psicopata. Professora, inclusive o ouvidor da ouvidoria da OAB, chamado Marcelo França, me orientou a entrar com uma medida protetiva, porque ele esteve lá e a conclusão que eles têm é de que eu posso ser assassinada por eles. E pode, o psicopata, veja, o psicopata, nem todo psicopata delinque, mas muitos psicopatas delinquem, tá? Então, o que é importante a gente pensar dessa personalidade é que o psicopata sempre causa estrago. Agora, o que é importante a gente ver? O psicopata, quando ele delinque, bem ou mal, ele fez alguma coisa pela qual ele pode ser responsabilizado. O que eu queria que vocês prestassem atenção nesse material, que é um material introdutório, é quando ele descreve a psicopatia, né, ele faz o primeiro mapeamento. Alô, gente? Ele faz nesse material um primeiro mapeamento da personalidade psicopata. E ele está descrevendo basicamente uma única vertente, um único subtipo daqueles 16 que eu falei para vocês. O que eu mais queria que vocês prestassem atenção na leitura desse texto é o seguinte: o psicopata que ele está descrevendo aqui é o subtipo desse vaselina, difícil de pegar. Então é aquele que, ao invés de sujar as mãos cometendo um crime, ele induz, ele arma situações, ele é aquele que desencapa os fios da máquina de lavar, joga água no chão, para quando a mulher chegar lá para lavar a roupa, morrer eletrocutada e tudo parecer que foi um acidente. Então, esse subtipo é esse com o qual nós vamos nos deparar e ter uma imensa dificuldade de utilizar o Código Penal em cima dele, né? De utilizar a legislação penal, porque ele não suja a mão dele, ou quando ele suja, ele faz de uma forma tal como essa do fio desencapado, em que a probabilidade de se desconfiarem que ele foi o autor do crime é mínima, né? Por isso que a gente diz, dentro de casa é fácil você matar alguém. Você tem N maneiras de induzir um aparente acidente em que uma criança se afogue num balde, em que um idoso role escada abaixo, bata com a cabeça e tem uma concussão cerebral que o leve a óbito. Existem inúmeras maneiras de se livrar da família. Por isso que a psicopatia é um problema que, em primeiro lugar, afeta os próprios familiares, porque o psicopata, ele não poupa o pai, ele não poupa a mãe, ele não poupa os irmãos, ele não poupa o filho, tá? Os primeiros que eles vitimam é o pessoal da sua própria família. Ele não começa vitimando o cara lá fora. Ele primeiro dá golpe dentro da própria família, ele primeiro mata a própria família. Então aquela pessoa que a família inteira morreu, né, e que ele ficou com um herdeiro único, sai correndo porque a probabilidade é dele ser um psicopata. Não, por isso que a gente não consegue pegar. Eu tenho uma Então, o primeiro aspecto que eu queria que vocês vissem, tá, é esse. Por quê? Porque, diferentemente do que vocês vão ver com a professora Beatriz Albernaz, nós não estamos aqui apenas tentando delimitar o perfil do psicopata para saber que ele existe, como é que ele é. Nós temos que pensar o que o direito penal pode fazer com esse tipo de pessoa. Porque esse é o nosso impasse hoje. Nós não sabemos como, do ponto de vista penal, pegar o psicopata, em especial esse subtipo que está descrito nesse artigo.